Então a gente está se encontrando aqui hoje na noite de segunda-feira, 8 horas, para fazer o debate sobre o tema da Lava Jato, o legado da Lava Jato, né? Então, os nossos debatedores são o André e a Roberta. Eles vão ter um tempinho para se apresentar, para vocês conhecerem eles. Depois também eu vou dar mais alguns recadinhos, mas por enquanto vamos colocar o André aqui para dar início ao debate. Fala, Rafa, boa noite. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. Que bom, hoje então deu tudo certo aí. Bom, exatamente. André, você quer se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco sobre você, o que você faz, o pessoal te conhecer? Com certeza, com certeza. Legal. Bom, primeiramente, boa noite a você, Rafael, a todos os moderadores da página Donos da Verdade, fazem um baita de um trabalho aí promovendo o debate de ideias contrárias a si mesmos, mas necessárias ao debate. Boa noite à doutora Roberta, que já está aqui assistindo, e boa noite a você que está nos assistindo no canal. Rafael, aí para fazer uma apresentação minha mais sucinta, sou formado em administração. Oi, diga lá. Isso mesmo, está certo. Vamos lá. Sou formado em administração de empresas pela FGV, estudo direito na USP, no Largo São Francisco, e hoje me apresento como pré-candidato a vereador pelo Partido Novo também. Então já tenho um histórico de militância política. Trabalhei recentemente em Brasília, né, depois de ter passado pelo mercado financeiro. E já aproveitando aqui, Rafa, hoje que eu quero trazer uma visão bastante ligada ao mundo da administração e da economia. A doutora Roberta vai nos brindar aí com os argumentos e as análises jurídicas muito mais técnicas, né? Mas a minha ideia também é focar num lado da economia política, das instituições, enfim. Acho que vai ser bom para o debate. Sim, sim. Legal, então, André. Eu vou te fazer 3 perguntas aqui, eu vou explicar só rapidinho para caso tenha alguém que não saiba como funciona o nosso modelo de debate. A gente vai fazer 3 perguntas para o André, ele vai ter 8 minutos para responder ela, dar a sua visão. Depois a doutora Roberta vai entrar, ela vai ter mais 8 minutos para responder as mesmas perguntas. E aí começa um debate, onde vai ter uma réplica, uma tréplica e a gente vai acompanhando. Tudo bem, pessoal? Vou dar início aqui no seu cronômetro, André. E aí, quer dizer, vou fazer as perguntas primeiro, né? Vamos lá. Pessoal, primeira pergunta. A Operação Lava Jato teve cunho político? Quais foram as consequências dela para o Brasil? E qual foi o impacto da mídia na Lava Jato? Então, André, você tem 8 minutos aí. Se você quiser passar um pouco, sem problema, vai no seu tempo. Tudo bom? Pode começar, vou dar play aqui. Rafa, antes de mais nada, eu vou fazer aqui um pedido de licença poética para não seguir a ordem exata dessas perguntas, mas seguir uma ordem melhor de raciocínio, onde todas elas serão respondidas, né? O que eu queria começar falando é do legado da Lava Jato. E eu quero fazer essa análise como um administrador de empresas. Uma das coisas que eu mais analiso, mais critico, mais averigo numa empresa é a sua estrutura de governança corporativa. Esse é um dos pontos mais importantes. O que é a governança, pessoal? Governança é o modo que se estrutura o poder de tomada de decisão. Então, você tem alguém que toma a decisão e numa boa estrutura de governança, essa pessoa também sofre as consequências da sua decisão, sejam as consequências positivas ou negativas. Isso funciona da mesma forma no Estado. O Estado também precisa de bons mecanismos de governança, ou seja, as pessoas que tomam a decisão precisam arcar com as consequências. É o que a gente chama na economia política de accountability, ou seja, a pessoa responde pelos seus atos. Isso é essencial de uma forma geral para o administrador público, para o gestor público, para o político, mas para a sociedade como um todo. A gente analisou, então, a governança das empresas, no Estado, mas se você pensar as instituições e a sociedade brasileira de uma perspectiva onde todos ocupam uma posição de tomada de decisão, não, vamos analisar as instituições brasileiras também como estruturas de governança, onde todos, não necessariamente agentes públicos, reagem a incentivos.
E o que eu quero trazer aqui é o agente público, o empresário e o cidadão de bem intencionado, aquele mais áureo, aquele mais angelical, todos reagem a incentivos, aos próprios interesses particulares. São pessoas, têm vícios, têm negatividades. E a estrutura de governança do Estado tem que reconhecer isso. Por que eu digo isso? A Lava Jato trouxe um novo paradigma para a gente, que foi atrelar consequências muito mais claramente ao gestor público, ao tomador de decisão. Até então, a gente tinha políticos, agentes públicos, que tomavam decisões, inclusive a corrupção, e não estavam sendo penalizados quando cometiam crimes, quando cometiam ilicitudes. Por que não estavam sendo penalizados? Seja por deficiências no processo de investigação e apuração de crime, ou, e aí é importante a gente frisar, no próprio processo judicial. A gente sabe que o Brasil conta com inúmeros processos recursais, mecanismos recursais, que acabam garantindo a quem tem a condição de recorrer uma certa impunidade, né? E a Lava Jato, de uma certa forma, trouxe com muito mais severidade essas consequências. Então, o agente político não saiu impune. Seja porque a força-tarefa, o Ministério Público, foi muito mais incisivo, seja porque os juízes, importante lembrar, não é só o Sérgio Moro, pessoal. A Operação Lava Jato ocorreu em vários estados do Brasil. Ela diz respeito a vários juízes decidindo, né? E pela primeira vez parece que aqueles poderosos que conseguiam escapar finalmente responderam às consequências jurídicas das suas ilicitudes, porque a gente usou as instituições de forma inteligente. Aí o acordo de delação premiada, por exemplo, ou as prisões preventivas. Elas finalmente canalizaram o incentivo da maneira correta para trazer as consequências corretas a esses agentes públicos. Então você tem Sérgio Cabral, Pezão, o Cunha, o Delcídio, o Lula, ou seja, todos os espectros políticos condenados na Lava Jato. E o que eu queria, mostrando que a lei é para todos. E aí já entrando no próximo tema, Rafa, que é o seguinte, a operação teve cunho político? Absolutamente não. A operação teve implicações na política. Agora, se a gente for olhar a lista de condenados da Lava Jato, nós temos 15 do PT, 7 do PMDB, 5 do PP, salvo engano, 2 ali dos partidos PSD, PSDB. Será que isso indica uma perseguição partidária? Não, absolutamente não. Vamos voltar no tempo e analisar o seguinte: quem estava ocupando o governo federal? Quem estava operacionalizando as distribuições de diretorias em estatais, os contratos públicos? Era o partido governante. E naquele momento o partido governante era o PT. Qual era o partido de base aliada que fazia parte do governo, inclusive na chapa do executivo? O PMDB, segundo partido com maiores condenações. Outro partido da base aliada extremamente fiel ao governo, o PP, que curiosamente são os 3 partidos com maiores condenações. Agora, isso quis dizer que a Lava Jato não incidiu em outras correntes políticas? Muito pelo contrário. Está aí a prova. Nós tivemos, claro, na época não havia a corrente bolsonarista para você haver uma incidência sobre o bolsonarismo, que hoje a gente vê como uma corrente política mais firme. Mas ela incidiu em todas as correntes partidárias que se mostravam relevantes na época, né? E agora vamos analisar as questões mais polêmicas de Sérgio Moro. Uma baixíssima taxa de reformação das suas decisões, ou seja, decisão não foi reformada por instâncias superiores, ela foi entendida como correta, né? Mostrando que, peraí, ou todo o judiciário está num complô contra alguns políticos, ou, na verdade, as decisões foram tomadas corretamente. E o que aconteceu é que nós tínhamos muitos políticos criminosos na política.
A Lava Jato não criminaliza a política. A Lava Jato criminaliza os ladrões que estavam na política. E o terceiro ponto, Rafa, aqui já para caminhar para o encerramento, né, vai ter muito para debater com a doutora Roberta, que é a mídia, a função da mídia. A mídia teve um papel essencial em apurar e informar a população sobre a Operação Lava Jato. E por que eu digo isso? Em locais onde você não tem o acompanhamento da livre expressão midiática, em geral, você tem maiores índices de corrupção. E veja, eu não estou falando da tomada de posição da mídia, porque é totalmente legítimo que um veículo seja contra e outro seja a favor da operação. Mas o debate que a mídia em si trouxe, positivo e negativo, ambas as perspectivas, foi essencial para que a operação tivesse sucesso. E volto a dizer, o legado da Lava Jato foi muito mais positivo do que negativo, ainda que tenha tido uma imperfeição aqui e ali, questionamentos válidos, questionamentos que, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça foram arquivados, por exemplo. Foram feitos, foram arquivados e a operação está aí, o legado está aí. E eu lanço aqui, para finalizar, Rafa, uma provocação, que é o seguinte: se você acha que o legado da Operação Lava Jato teria sido mais negativo do que positivo, eu pergunto, o Brasil seria melhor ou pior sem uma Operação Lava Jato? Beleza, André. Vou agora chamar a Roberta para ela dar a versão dela. E aí depois peço para você assistir a versão dela para fazer a réplica, beleza? Muito obrigado aí. Com certeza. Valeu. Meu nome é Roberta, eu sou advogada formada pela PUC. Eu atuo especialmente na área criminal. Sou pós-graduada em Direito Penal Econômico pela GV e atualmente sou mestranda em Filosofia do Direito pela PUC. Tive aí, muitas vezes, o desprazer de atuar em alguns casos da Operação Lava Jato, então vai ser muito interessante partilhar um pouquinho dessa visão de quem estava aí propriamente envolvida nos casos com vocês. E eu queria aproveitar, Rafa, agradecer a você, ao Luiz, à página Donos da Verdade, que vem proporcionando debates relevantíssimos para o cenário nacional, trazendo para o público questões que precisam ser tecnicamente explicadas. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês esse espaço e esse projeto que é, sem dúvida, enriquecedor a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado mesmo, viu? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A Operação Lava Jato, ela teve cunho político? Quais foram as consequências dela para o Brasil? Uhum. E qual foi o impacto da mídia na Lava Jato? Quando você quiser começar, só me falar, tá, Roberto? Maravilha. Posso começar, Rafa. Eu, assim como o André, também vou construir aqui uma linha de raciocínio para o pessoal e responder, consequentemente, as perguntas que foram postas aí pelo Rafa. Bom, gente, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, e por isso também esse debate é tão importante, no ano de 2020 a Lava Jato completa 6 anos de existência. São 6 anos com mais de 70 fases, ou seja, obviamente é um cenário extremamente complexo e amplo que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de detalhe. A Operação Lava Jato ela tem dados que são certamente louváveis, e aqui eu vou me referir a 2 informações que são oficiais da Força Tarefa da Lava Jato, que dizem respeito aos valores ressarcidos ao erário. Então, nós temos 4 bilhões já recuperados e 14,3 bilhões a serem recuperados por conta de acordos de leniência, como o André bem trouxe, é a perspectiva da empresa que eu vou falar um pouco depois, e por acordos de colaboração premiada. Nesse sentido, eu acredito que a grande crítica que a gente deva traçar é: os dados são interessantes, são positivos? São, mas não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E a gente não pode, tendo em vista o que realmente a Lava Jato veio desbaratinar, que é um esquema de corrupção mais do que partidário, mas estrutural, a gente não pode matar a célula cancerígena e matar o paciente. A gente precisa preservar o corpo do paciente e ao longo desses 6 anos, infelizmente, eu acho que a gente teve muitas perdas e um rastro de ilegalidades cometidas que custam caro à nossa democracia, custam caro aos instrumentos processuais que a gente conquistou, especialmente com as garantias do rol do artigo 5º da Constituição. Então, nesse sentido, as consequências para o Brasil foram, sim, com certeza, a lapidação de um sistema de combate à corrupção,
que é necessário. Eu acho que aqui a gente tem um axioma, que é justamente de que o combate à corrupção ele é importante e ele é imprescindível para que qualquer organização que se preze possa ter o seu andamento pleno. Então, precisamos combater a corrupção. A pergunta aqui é como combatemos a corrupção. Pois bem, dados essas informações da Lava Jato, as consequências para o Brasil, então, foram, em primeiro lugar, a estruturação desse mecanismo de combate à corrupção. Em segundo lugar, impactos econômicos, já que o André trouxe muito bem esse ponto, para as empresas envolvidas, um impacto econômico gravíssimo, e aqui eu indico uma leitura do Valfrido Vardi sobre isso, o livro Espetáculos da Corrupção, que falam desses efeitos econômicos para as empresas e suas consequências sociais. E, por conta disso, mas não só, a gente também viu a Lava Jato sedimentando, jurisprudencialmente falando, entendimentos de exceção. E aqui eu vou entrar no cunho político primeiro da operação. A Lava Jato usou de um instrumento punitivo, nesse caso do processo penal, que deve ser, em qualquer Estado democrático, o último meio a ser perseguido para punir, para sancionar ações desviantes. Então, ela instrumentalizou o processo penal para, infelizmente, no final das contas, criminalizar um exercício político, porque não separou o joio do trigo, e, essencialmente, porque se apropriou do espaço público, aqui juízes, procuradores, e claro, também não é só o juiz, ex-ministro Sérgio Moro, mas todos que se valeram da função institucional para vestirem uma capa de justiceiros, uma capa de heróis, de combatentes da corrupção, e com isso influenciar nos rumos políticos, como a gente viu, sem entrar no mérito da legalidade ou não do uso dessas informações, mas pela Vaza Jato, que revelou aí conversas entre procuradores, inclusive com o próprio juiz Moro, e que mostra, na verdade, uma perda completa da imparcialidade que deve nortear a atuação desses profissionais para qualquer cidadão. Não é só na Lava Jato, até porque seria outro estado de exceção se assim o fosse. Nesse sentido, os impactos da mídia na Lava Jato foram essenciais, porque sem a mídia, a Lava Jato não teria alcançado, muitas vezes, aquela pressão que ela exerceu para justamente extrair confissões dos investigados. E aqui eu trago um dado da Ombudswoman da Folha de São Paulo, que publicou no dia 19 de março de 2020 uma revelação interessantíssima de que a coletiva de imprensa da Força Tarefa, depois de dados dos depoimentos oficiais, tinha uma sessão off the records para passar informações até então de processos que estavam correndo em segredo de justiça para que a mídia pudesse veicular. E por que isso? Porque, como o André bem disse, as prisões preventivas foram usadas ilegalmente para obter confissões, para extrair colaborações premiadas, e isso foi, inclusive, denunciado pelo Supremo Tribunal Federal e não foi chancelado. Então, houve sim, eu aqui também menciono um artigo do Conjur que aponta 18 erros, tanto provenientes do TRF4 quanto do Supremo, ao analisar as decisões do juiz Sérgio Moro. Então, sim, a gente teve decisões reformadas. Ainda bem, porque as ilegalidades foram gritantes. E aqui a gente tem que olhar tudo à luz de um Estado democrático de direito, porque o processo penal, ele não é um instrumento de perseguição, ele não é um instrumento de aflição, ele é um instrumento, acima de tudo, de garantias individuais e constitucionais. E é isso que a gente tem que prezar aqui. O fim não pode justificar um meio inidôneo, não pode justificar um meio ilegal. Por isso, eu acredito que, respondendo às perguntas, os impactos da Lava Jato ao Brasil, claro, trouxeram uma nova cultura de governança corporativa, trouxeram uma nova cultura de como lidar com a corrupção por programas de compliance, por instrumentos que, inclusive, Rafa e pessoal que nos acompanha, a gente tem que lembrar, foram aí trazidos pelo governo do governo Dilma, especialmente em 2013. As duas grandes leis, Lei Anticorrupção e Lei do Crime Organizado, essa aqui que regula os acordos de colaboração premiada, foram leis aí que foram promulgadas no governo Dilma. E eu também discordo, Rafa, só para finalizar, que até então havia uma impunidade. Até porque o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo, então é muito difícil a gente falar de impunidade nesses termos. Mas até fazendo isso por uma seletividade de classe, que é o que o sistema por si só já faz, a gente teve aí o caso Collor, o caso Mensalão, que começou nesse movimento de
perseguir agentes políticos e grandes empresários. Mas por que a Lava Jato teve a força que teve e muitas vezes a efetividade que teve? Porque a gente, ao longo desses anos, deu instrumentos à Polícia Federal de autonomia e não de veiculação e não de cooptação da Polícia Federal. Porque o Ministério Público Federal foi empoderado, e isso reconhecidamente até por procuradores da Operação Lava Jato. Porque nós tivemos a lei anticorrupção e a lei do crime organizado. Nós tivemos o acordo de colaboração premiada, que ainda que usado de uma forma completamente desvirtuada, com o uso abusivo das prisões preventivas, foi o pilar para que as investigações tivessem tanto sucesso. Então, dito isso, eu acredito sim no efeito político e acredito que a mídia foi essencial nesse processo e que, infelizmente, nós deixamos um rastro de arbitrariedade, de ilegalidade e de um rombo econômico de Petrobras, de PIB. Então, a Petrobras teve aí uma perda de valor de mercado de 400 bilhões de reais. A perda do PIB com o enfraquecimento do setor da construção civil foi de 200 bilhões de reais. E a dívida da Odebrecht hoje chega a 90 bilhões de reais, com mais de 228 mil empregos perdidos, seja direto ou indiretamente. Então, repito, e para fechar, precisamos combater as células cancerígenas, com certeza. O André tem um ponto importantíssimo. Temos que olhar também o aspecto econômico, sem deixar o aspecto legal, que protege a todos nós cidadãos e também que não mata o paciente quando vai combater a corrupção, porque nós precisamos das empresas para gerar empregos, para gerar tributação, para girar a máquina produtiva de toda e qualquer nação. Então, são essas as minhas considerações. Então, essas foram as considerações da Roberta. Queria agradecer ela. Agora eu vou chamar... Você passou só um pouquinho, então tá tudo ótimo. Vou chamar aqui o André. Desculpa, Rafa. O André também passou um pouquinho, vocês estão perfeitos no tempo. Vou chamar o André agora para fazer uma réplica do que você falou. E aí a gente começa o debate, tá bom? Obrigado, Roberta. Obrigada a você. Eu quero trazer um ponto que a doutora Roberta salientou, que são os impactos econômicos da Lava Jato. É muito fácil a gente analisar que a operação destruiu empregos em construtoras corruptas, ou então acarretou num endividamento excessivo de construtoras e empreiteiras corruptas, ou registrou e foi causa da queda de movimentos acionários nas principais estatais do país. Mas o que a gente... Eu quero ressaltar que tem o custo que a gente vê e o custo que a gente não vê. E a doutora Roberta esqueceu de mencionar o custo que a gente não vê, que é o custo da corrupção. E eu não quero falar aqui das propinas exatamente, não é o custo que se desviou, é o custo da consequência da corrupção, e olhando especificamente para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem um oligopólio de construtoras e empreiteiras. Por quê? Por causa da corrupção. Porque o Estado brasileiro acabou sendo saqueado, pilhado e vendido a grupos de interesse desde a sua concepção. Desde quando a Faoro analisa o desembarque dos portugueses para a formação do Estado brasileiro, a gente tem essa cooptação do Estado brasileiro. As construtoras e empreiteiras, por exemplo, estão sugando o Estado brasileiro desde a época da ditadura. Agora, por que a gente não calcula o dano econômico que tudo isso teve? Que o fato da formação de um oligopólio prejudicou o país em trilhões de reais. Por que será que o Brasil só dá saltos de galinha em termos de crescimento? Porque as nossas instituições foram extrativistas, são instituições extrativistas, como a Semoglu, por exemplo, caracteriza. São instituições que não canalizam os incentivos da melhor maneira, não. Elas fazem o contrário, elas canalizam os esforços da sociedade em prol de alguns grupos. Então, o custo que a gente tem que analisar, na verdade, é um passivo de anos, que acabou se tornando um mercado e um desenvolvimento totalmente insustentável para o Brasil. Outro ponto que eu quero dar uma certa atenção. A doutora Roberta falou aí da impunidade. O Brasil não pode ser considerado impune, um país da impunidade, porque prende muito. Espera aí, realmente, a gente prende muito, mas vamos fazer o recorte de classes. Ela mesma falou, mas não deu tanta ênfase. Eu acho que merece. O que a gente tem hoje são pessoas de classes pobres sendo presas. Os corruptos das elites
econômicas e políticas são evento. Acontecem a cada morte de Papa. Tanto é que nos últimos 30 anos ela me ressaltou aqui o caso do Collor e o Mensalão e a Lava Jato. Mas a gente sabe que a corrupção é muito mais endêmica no país. Atinge 5.570 municípios, de um jeito que a gente não tem proporção. Eu trabalhei com a destinação de emendas parlamentares e a gente vê um esquema de corrupção que é estrutural. Né? Não são só 3 casos que mostram para a gente como o judiciário brasileiro combate a corrupção. Outra coisa, falar que o Mensalão é perseguição política, peraí. A gente teve talvez o atentado mais grave à democracia brasileira com o Mensalão. Você quer coisa mais grave do que a tentativa de compra do poder legislativo? De solapamento da independência do poder legislativo? Talvez, eu acho que o Mensalão talvez tenha sido muito mais grave institucionalmente do que o Petrolão, ainda que não em valores. Né? Então não tem que se falar em perseguição política. E, novamente, a condenação incide mais sobre o PT porque era o partido governante naquele momento. Tanto é que em Minas, ou em Santa Catarina, onde havia governos de oposição, lá também incidiu e também foram presos políticos de outros partidos. Né? Por fim, quero ressaltar um negócio. Falar que o governo federal deu autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público, a gente também não é bem assim. Né? A gente tem que fazer uma análise qualitativa de que, naquele momento, havia uma pressão violenta da sociedade, principalmente pós-Mensalão, denunciando a corrupção e cobrando ativamente o governo federal de medidas contra a corrupção. A Dilma não concedeu da sua boa graça e generosidade mais autonomia para a Polícia Federal. A gente conseguiu a promulgação de um projeto de lei que desse mais autonomia porque a sociedade exigiu, que tinha pressão política pesada naquele momento. Então, acho que muita calma nessa hora. Então, eu queria ressaltar principalmente esses 2 pontos. Tá? O impacto econômico que a gente não vê da corrupção e esse viés de perseguição que nada mais é do que, na minha visão, uma falácia. Confundir um momento histórico onde o partido governante coincide também com a incidência das maiores condenações. É isso, André. Deu 5 minutos aqui. Queria agradecer a sua fala, vou chamar a Roberta e provavelmente a gente vai para uma tréplica, tudo bem? Ótimo. Então, vou chamar ela e depois a gente faz uma tréplica. Obrigado, André. Vamos lá. Então, também queria agradecer as colocações do André, que são certamente importantíssimas para o debate. Eu vou começar falando um pouquinho delas. Primeiramente, eu queria dizer que a questão do custo visto e do não visto, ele foi um ponto premissal da minha fala quando eu trouxe aqui os dados da Lava Jato e disse quantos bilhões de reais foram recuperados. O que naturalmente releva que foi realmente um custo muito alto. E eu trago um outro dado, porque aqui a gente não está fazendo apologia à corrupção. O FMI publicou uma pesquisa de que o desvio que se sofre em termos tributários, ou seja, de dinheiro que deveria estar sendo investido na estrutura pública por conta da corrupção, é de $1 trilhão. Ou seja, a corrupção, ela é sim, com certeza, uma célula cancerígena. Volto a dizer, porém, não podemos matar o paciente para combatê-lo. E quando a gente coloca as empresas nessa perspectiva, e sim, nós temos um problema no âmbito da construção civil, mas o que eu quero me ater aqui, Rafa e quem está nos acompanhando? As formas legais e não advindas da voz das ruas ou do clamor popular, porque muitas vezes o clamor popular vai pelo linchamento e a gente está num Estado democrático de direito. Então, um grande problema que a gente sofre, eu recomendo mais uma vez o livro do Valfrido Vardi, até porque é um tema, até o André, que é administrador de empresas, o professor Valfrido, presidente do IREVA, que vai falar como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país economicamente.
A gente não tem hoje, Rafa, quando uma empresa vai formar um acordo, vai firmar um acordo de leniência, um guichê único, uma autoridade única para firmar esse acordo. Isso causou também um dano tremendo nesse processo na Lava Jato, porque a empresa procurava o Ministério Público Federal, por ser o titular da ação penal, firmava o acordo. A CGU, por muitas vezes, não reconhecia o acordo. E também o TCU entrava nessa briga, a AGU entrava nessa briga. Então ficava uma coisa cuja legitimidade e a eficácia se perdia e muitos gastos. Fora isso, a gente tem obras que foram paradas, como a linha 6 do metrô, que custa milhões de reais para ser mantida. Uma obra parada, sendo que a gente poderia ter mantido o corpo das empresas e depurado as práticas ilícitas. É só essa a minha colocação. A gente precisa ser inteligente nos meios de combate e não usar assim, desmedidamente, porque isso é estúpido no final das contas. E uma última coisa que eu queria dizer aqui, eu não me lembro de ter dito que o mensalão foi uma perseguição política. Eu disse que, na verdade, a Lava Jato, na minha opinião, tinha um cunho, sim, de perseguição política, pelos motivos que eu elenquei na minha fala. Por fim, eu queria muito frisar uma coisa que o André falou e que me preocupa, porque a impunidade, quando a gente fala de impunidade, eu fiz questão de dar esse recorte de classe, quando ele fala também no momento dele de que os recursos, de que a gente tem muitos meios recursais e isso gera impunidade, para mim isso é muito grave, Rafa, porque os meios recursais são garantias, e aí a gente entra naquele famoso debate da presunção de inocência. Então, lutar pela presunção de inocência e pelas vias recursais é lutar por garantias. A impunidade, para alguns setores da sociedade, ela realmente existe. Agora, não é reclamando das garantias que a gente vai melhorar essa impunidade, esse sentimento de impunidade. A gente não pode ceifar, não podemos fulminar garantias processuais para dizer que a gente vai prender mais. A gente não pode dizer que os acordos de colaboração premiada foram bem-sucedidos e por conta das prisões preventivas, porque esse é um motivo legal. Então, eu quero só prezar aqui pela técnica de quando a gente está tratando de algo que é técnico, juridicamente falando. A gente não pode, em nome de clamor popular nenhum, passar por cima dessas questões. Então, de forma nenhuma fazendo apologia à corrupção, muito pelo contrário, expondo todos os seus efeitos nocivos à sociedade, ao Estado de direito como um todo, mas lembrando sempre que nada, como o André bem disse, está acima da lei. E se nada está acima da lei, também os procuradores da Lava Jato não estão. Também o juiz Sérgio Moro e outros juízes das forças-tarefas não estão e não podem inobservar garantias processuais como foi feito. E não pode, tampouco o Supremo, inobservar o que está explícito no texto constitucional. Então, eu tenho só essas considerações para fazer, só para a gente também dar o caráter técnico, o caráter econômico, político é relevante, mas o técnico também, porque a gente está falando no final do dia de algo que é muito caro e que vale a todos os cidadãos, inclusive para manter as garantias que poderiam tirar muitas pessoas que estão presas ilegalmente no nosso país. É isso, Roberto. Obrigado pela sua fala. Eu vou perguntar para o pessoal aqui se eles topam uma tréplica. O André já falou que topa uma, você também, né? Por favor. Então, tudo bem. Eu vou tirar aqui, vou chamar o André de novo e a gente vai para a tréplica. Obrigado. Muito bem, Rafa. O debate está excelente, acho que trazendo sempre argumentos de altíssima qualidade. A doutora Roberta, muito explicativa. Agora, trazendo uma tréplica aí, Rafa, para algumas colocações da doutora Roberta. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto com relação à prisão preventiva, né, que ela caracteriza com muitas ilegalidades, mas eu entendo que havia os elementos presentes para caracterizar a maior parte das prisões preventivas que foram feitas. Inclusive, porque você tem os 3 elementos ali de risco de destruição de provas, você tem o elemento de possibilidade de fugir do país, ou então obstrução da justiça. A gente sabe que as figuras que estavam participando da investigação da Lava Jato tinham uma proeminência política e econômica muito forte, e que a chance de destruição de provas, obstrução de justiça e fuga do país era muito presente.
Então, eu ouvi diversas críticas falando que a prisão preventiva não teria sido abusada. Não, na verdade, eu entendo que a gente estava mexendo com os vesperos mais poderosos do país. E se você não lança mão desses mecanismos, você está literalmente fechando os olhos para a possibilidade real de fuga, de obstrução da justiça. Agora, o que a doutora Roberta falou com relação aos mecanismos recursais que a gente tem no Brasil. Excelente, né? A gente não pode negar direitos fundamentais básicos em nome do clamor popular. Isso é um ditame conservador clássico. Agora, a gente também não pode achar que a realidade é o que acontece nos gabinetes ou o que está no texto da lei. Eu tenho o privilégio de ter um pouco a formação do direito com outra perspectiva, que é da administração de empresas, que é o seguinte: o texto constitucional não se faz cumprir. No fundo, a míriade de recursos que a gente tem servem a um propósito. Elas servem à impunidade daqueles que têm recursos para custeá-los. Porque a gente tem um sistema judiciário moroso, um sistema judiciário custoso para aquele que está recorrendo. Então, isso favorece o poderoso. E, de novo, essa a análise do texto legal isolado da realidade, não pode ser, ela não é válida. A Constituição é ótima. A Constituição é ótima. Problema, esqueceram de combinar com os russos. A Constituição não cabe no bolso do brasileiro. A Constituição não cabe com as perspectivas fiscais do Brasil. E a mesma coisa com o sistema punitivo brasileiro. É brilhante que todas as garantias estejam lá previstas. Agora, na realidade, ele serve a um propósito. E veio servindo nos últimos anos aos principais grupos de interesses, aos mais poderosos, em termos econômicos e políticos. Então, volto a afirmar, o nosso sistema recursal é sim um instrumento de impunidade. Não adianta olhar o texto da lei isolado da realidade. E, por fim, já que essa é a minha última colocação, eu quero ressaltar o legado do Lava Jato. A gente alterou os incentivos econômicos, o incentivo que o agente público tem na hora de contratar ou não qualquer empresa com contratos superfaturados, com contratos mediante propina, porque nós alteramos os incentivos. A Lava Jato, ela não teve só a consequência de recuperar o dinheiro de propina, recuperar os danos econômicos que o cartel de empreiteiras teve. A gente tem um efeito no país de mudança dos incentivos. Esse efeito jamais vai ser capturado. A gente nunca vai saber o efeito dele, porque a gente não dá para comparar a política pública e fazer uma regressão econométrica aqui com antes e depois, né? Mas você já vê um receio do poder político em avançar sobre a ilegalidade. E eu acho que esse é o maior legado da Lava Jato. Legal, André. Como essa última fala, eu queria agradecer você por ter participado, por estar aí com a gente. Se você quiser falar alguma coisa de final, mas muito obrigado mesmo por ter ajudado a gente aí e ter participado do debate, beleza? Rafa, eu que agradeço de novo a página Donos da Verdade, agradeço a doutora Roberta, um baita debate, altíssimo nível. Acho que as visões aqui são complementares, doutora Roberta, muito mais no âmbito jurídico. Eu tento trazer um pouquinho a formação de incentivos, instituições, na perspectiva da formulação econômica, mas, enfim, só tenho a agradecer a vocês pelo espaço. E agradeço também a todo mundo que estava assistindo até agora. André, uma boa noite aí para você, viu? Um abraço. Então, vou aproveitar aqui para fechar e fazer minhas últimas considerações, começando por agradecer ao André o debate, realmente de altíssimo nível e respeito, que é o que deve permear toda e qualquer discussão trazida ao espaço público. Esse é o primeiro ponto. No segundo, só colocando outros pontos em relação ao que o André falou, eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz que a gente tem que analisar o texto legal
sendo aplicado à realidade. E quando a gente faz isso, a gente percebe, e aqui eu primeiramente vou tratar do tema da prisão preventiva, a gente percebe que a prisão preventiva ela foi descaradamente utilizada de forma irracional. Inclusive, para quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu envio o link, a gente tem pareceres em ordens de habeas corpus no TRF4 da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, dizendo que era necessário manter a prisão preventiva porque havia chances reais de colaboração do investigado. Isso não consta no rol do 312 do Código de Processo Penal como uma causa idônea de manutenção da prisão preventiva. E digo mais, Rafa, a gente tem que lutar hoje por uma qualidade da fundamentação judicial, porque isso também é garantia. Então, a prisão preventiva, ainda quando o André traz os argumentos de adulteração de prova, de risco de fugas do país, outra coisa, a prisão preventiva, por ser a liberdade a regra e a prisão a exceção, ela só é cabível quando não há outra medida daquelas diversas à prisão previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal que são aplicáveis. E o juiz deve dizer por que não são aplicáveis. Ou seja, por que eu não posso simplesmente caçar o passaporte, fazer uma restrição em relação a esse investigado? Posso colocar uma medida patrimonial, bloqueia a conta? Eu tenho outros meios, com a inteligência hoje que se alcançou, eu tenho outros meios. Fora que eu acho que esses pareceres do TRF4, eles deixam claro qual era o verdadeiro interesse pelo manejo de um instrumento tão grave como a prisão preventiva e que faz o Brasil hoje ter 41% de presos provisórios. 41% de pessoas que não têm uma sentença definitiva transitada em julgado, que é isso até onde eu saiba que a Constituição diz. Pessoas que, inclusive, morrem em rebeliões, em crises de pandemia, porque estão presas preventivamente num cenário de barbárie. Esse é o caráter de classe que a gente precisa observar também. É a prisão domiciliar sendo dada ao Queiroz, quando a Defensoria formula 26 mil pedidos e pouquíssimos são observados para pessoas idosas e no grupo de risco, mas que são acusados pobres. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte... a Lava Jato avançou na ilegalidade, mas infelizmente ela avançou na ilegalidade pela ilegalidade. E é isso que nós não podemos permitir. Se eventualmente é uma crítica ao sistema recursal e a garantias, se eu acho que o sistema é garantista demais, ou por que não propor uma emenda constitucional para recrudescer o sistema? Espero que nunca passe. Então, nesse sentido, eu acho que a Lava Jato nos ensinou uma coisa, Rafa, para quem atua na seara criminal, que mais do que nunca a gente tem que lutar, e eu não canso de dizer, a gente tem que lutar pelas garantias, porque elas não são caras e nós sabemos como é duro perder garantias. E os riscos que isso ocasiona para uma democracia, para um regime de liberdades. Até a Lava Jato mesmo caçou liberdade de expressão, a gente viu, inclusive, toda a arquitetação que foi feita pela Força Tarefa quando o Supremo, na decisão do ministro Lewandowski, deu ao Lula a possibilidade de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo, e curiosamente essa decisão foi impugnada por um instrumento do Partido Novo para que ele não desse a entrevista, então caçando um direito também de ordem liberal. Para fechar, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou e queria dizer que pessoas ligadas ao direito ou não, a minha mensagem final é essa: temos legados positivos, sim, mas a gente não pode nunca, jamais, fechar o olho para os meios que acabam eivando, que acabam contaminando um objetivo final que até então era digno. Porque se o meio não é devido, infelizmente, o objeto final também não vai ser. E é isso. Queria agradecer de novo a página, ao convite, ao André pelo debate, pelos argumentos que ele trouxe, que também me enriqueceram bastante, enriqueceram o debate como um todo. E é assim, nessa troca, que a gente consegue fortalecer e frutificar realmente a troca de ideias e de ideias fundamentadas. Eu que agradeço você, Roberta, nós, né, da página, todo mundo agradece. Queria até dizer que eu vou te deixar aqui para falar sobre uma coisa que você deu um spoiler aí. A gente vai abrir um quadro novo, que é um quiz. Por que a gente está abrindo esse quiz? A gente começou a propor sempre temas, né, diferentes, e a gente começou a estudar os temas um pouco a fundo. E a gente viu que tem muito dado importante, muita notícia importante, que às vezes ela passa batida, as pessoas não sabem. Então, principalmente nesse tema da Lava Jato,
tem muita notícia que seria interessante das pessoas saberem. Tem umas que a gente queria colocar também nesse quiz, só que a gente não conseguiu, porque não são, tem muita informação que não é certa, né? Que não é concreta ainda na Lava Jato. Acho que os dados ainda não são que vão ser, não tem muita coisa correta. Então a gente está lançando um quiz, um quadro novo. Eu peço para você e o André fazerem lá as respostas. Eu vou lançar assim que a gente terminar essa live. E queria agradecer você e ele pelo altíssimo nível do debate. Vocês, mesmo tendo opiniões diversas, vocês sabem fundamentar, vocês explicam por quê. Vocês, com certeza, foi uma aula para quem estava assistindo, né? Eu aqui, que estudo direito, estou ouvindo tudo, e para mim é muito legal participar disso. Então, eu só queria agradecer de verdade vocês. Com certeza, Rafa. Obrigada. Obrigado. Não, e ainda que bom que a gente consegue ter opiniões diversas para fazer avançar, porque a gente está realmente num regime de liberdades e democracia. O dia que a gente não puder ter opiniões diversas, aí a gente tem que começar realmente a se preocupar. Então, muito obrigada. Obrigado a você. Boa noite, viu, Roberta? Valeu. Boa noite, pessoal. E, pessoal, para quem está aí ainda, a gente vai lançar essa semana agora uma enquete sobre o novo tema da semana. Como sempre, vocês que vão escolher, vocês vão ajudar a gente. Então, assim que a gente disponibilizar, volta lá e participem desse debate, desse quiz que a gente está lançando hoje. É um quiz bem legal, tem bastante dado que vocês talvez fiquem surpresos e gostem de ter o conhecimento. E outra coisa, que se caso vocês tenham algum feedback, alguma dica de tema para a gente abordar, vem falar com a gente. Como a nossa página dá voz para vocês, vocês fazem parte da nossa página também. A gente precisa de vocês, a gente precisa saber o que vocês estão pensando. Porque a gente não está aqui, né, pensando em vamos patrocinar, vamos fazer ganhar vários seguidores. A gente quer fidelizar o nosso público. O nosso público é vocês que estão aí. Tem 15 pessoas aqui, mas vocês estão assistindo a gente. E queria agradecer de verdade. Então, falem com a gente o que vocês estiverem sentindo, porque é bom para a gente saber isso, tá? Obrigado a todos aí mais uma vez e uma boa noite. Valeu!